Bem, vamos lá, né? Tentarei concluir o vídeo que o OBS me sabotou sobre Resident Evil, Silent Hill, né? Os complementos que eu falei que eu não falei, que eu falei de mais coisas sobre o jogador, né? Para o jogador e falei algumas coisas para quem cria o jogo, mas eu não tratei de uma técnica, de uma mentalidade específica mais avançada de concepção de obras. É porque eu tratei, mas não gravou no OBS. Aí, enquanto isso eu tô comendo vocês aqui, ó, como sempre, do jeito que vocês gostam. Gulosos. Vamos lá. Em relação aos jogadores. Normalmente as pessoas jogam inconscientemente, né? São pessoas impacientes, pessoas que não aproveitam o jogo, né? Dá um exemplo. Não estou falando que todo mundo que faz isso é mau caráter, mas a maioria é. Então vamos lá. Vamos dizer que a pessoa... Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Esqueci, cara. Eu tô tomando ciclobezaprina. Tá me deixando doido. Vamos lá. Digamos que a pessoa tá jogando. O que é que ela deve buscar no jogo? Se ela for uma pessoa que joga só para dar tiro, ela não aprende nada com o jogo. Nada. O mínimo, como passar de uma fase, olha lá. Né? E são pessoas que se dão ouvidos sobre o que está falando do jogo. Né? A gente não pode estar ouvindo pessoas que não acompanham a história do jogo, nunca acompanharam. A pessoa não analisa, não para para observar a história do jogo, o que está querendo passar ali. Estou falando da parte óbvia. Talvez a gente deve entrar na parte que não é óbvia. Né? Eu devo ter falado no vídeo anterior que foi cortado. No Linux aqui é tranquilo, cara. Mesmo que corte, eu aproveito o vídeo. Ou então eu posso editar o vídeo que está sendo produzido ainda. Eu posso pegar ele e usar ele em uma edição enquanto está sendo produzido. Linux aqui é outro nível. Outro nível. Enquanto eu estou filmando, eu posso editar esse vídeo. Né? Posso usar aquele arquivo para gerar um outro vídeo no, no KDE KDE Line, né? E no OpenShot, o que for. Tem até um editor de vídeo aqui diferente, novo, que está sendo desenvolvido. Que eu quero ver se eu faço um vídeo com ele. Assim que eu puder olhar ele direito. Então vamos lá. A pessoa que não conhece a história do jogo, não acompanha a história, não ouçam ele. Tem muita gente desinformando e vocês estão aprendendo muita coisa errada. Né? Por exemplo, você vê muita gente transmitindo, muita gente até famosa, falando muita besteira de muitos jogos. A pessoa com certeza não jogou aquilo ali. Se jogou, não acompanhou a história. Se acompanhasse a história, não entenderia. E com certeza aprendeu o quê? Vendo esses mentirosos que estão na internet, fingindo que sabe do jogo e fingindo que está ensinando o jogo. História, conteúdo, enredo e tudo mais. Então, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm um problema sério de se a pessoa é famosa, ela é um modelo, ela é virtuosa, ela faz e acontece. Que é um assunto para outro vídeo, mas essa questão de vocês inventarem na cabeça de vocês que se a pessoa é famosa e rica, ela é um modelo, ela é virtuosa, que eu tenho que copiar. Meu irmão, você não tem noção da merda que vocês estão fazendo. Né? Se eu puder, eu faço um vídeo sobre isso. Envolve Matrix e tudo mais. Então vamos lá. Existem pessoas, claro, que gostam muito do jogo, acompanham a história do jogo na primeira, segunda, terceira vez no máximo e jogam depois sem acompanhar a história. Às vezes sim, às vezes não, se acompanhar. E praticamente só dão um tiro, né? Só assistem os vídeos, a história que são forçadas a verem. Essas pessoas de fato conhecem o jogo, pode falar alguma coisa. Né? Tem pessoas que memorizam o jogo só vendo a história uma vez. Às vezes tem que ver 3 vezes e tal. E o importante é essas pessoas que têm essa responsabilidade, que têm essa competência, que têm esse respeito pela obra, não tá tentando completar o conhecimento do jogo com esses sabotadores da internet. Eu já vi muita gente boa, cara. Muita gente boa que bota pra lenhar. Entende? Joga pra caralho. Responsável. Tem um público pequeno, tem. Mas aí eu vejo que a pessoa acompanha a história, aprendeu, entendeu. Aí no dia seguinte, uma semana depois, porque normalmente o transmissor tem que jogar o jogo várias vezes, né? Não só pela galera tá querendo ver o jogo, como foi investimento. E muita gente não tem condições de estar investindo no jogo de 400, 500 reais todo dia. Então ela tem que aproveitar aquele jogo, aquela pessoa tem que aproveitar aquele jogo. E as pessoas que não podem jogarem, por algum motivo, falta de dinheiro, falta de tempo, ficar revendo aquele jogo ali.
né? É importante. Então eu vi muita gente, cara, boa, muita gente boa, que joga isso, gosta da história, acompanha. Beleza, no primeiro dia a pessoa fala tudo certinho, você, pô, massa, maravilha. Tô tirando aqui a zorra do protetor de tela Matrix, que eu esqueci de novo a brincadeira. Rapaz, eu pareço criança de lascar, brother. Então eu vi as pessoas, a pessoa acompanhar a história, comentar, porque eu tava assistindo, comentar o que aconteceu no jogo, tudo certinho. Aí passa um dia, dois, três, começa a falar um bocado de maluquice. Pô, cara, a pessoa descartou o que viu e tá substituindo por mentiras da internet, brother. Cara, você não tem noção da quantidade de sabotadores que tem na internet. Sempre falando manso, brincando. Aí vocês pensam que sabe alguma coisa. Se falou doce, se falou manso, se brincou, é verdade. Tá levando no cu. Né? O que não falta é vídeo aí caluniando atores bons, artistas bons, botando pra lascar e nada daquilo ali, brother. Desinformação. Aí vocês estão cada vez mais doidos. Psicopata botando pra lascar em vocês. Então, por que eu tô falando isso, querido? As pessoas que não só não acompanham a história do jogo, não querem ver e não estão preocupados com isso, usa jogo de computador como marketing pessoal para dizer que é inteligente, que é bem sucedido, que é rico e ganhar mais dinheiro e fama e prejudicar as pessoas. Se afastem, brother. Muita gente da internet não gosta de jogo, tem PlayStation 5 porque é para ostentar, para humilhar o parente, etc e tal, dizer que tem. Não são pessoas boas, não gostam de jogo. São pessoas que odeiam tudo e a todos. E vocês estão copiando, não foi pouca gente. Cara, você quer ver uma coisa? Eu pretendo fazer o vídeo do OBS, né? Se tudo der certo. Cara, eu vi pelo menos uns 20, uns 15 últimos anos, acredito. De 2010 pra cá, eu conheci pelo menos uns 20 pro players cobra. Cobra. De Free Fire, se não me engano chama assim, Fortnite e tal. Cara, quando os caras mostraram na casa deles, às vezes o cara senta no tijolo, é um monitor CRT de bundão, um computador mais antigo. Às vezes a pessoa tem uma cadeira de plástico, o monitor fica sobre um tijolo, joga no chão. São pessoas que brocam, pô. Entendeu? Que não estão nem aí a questão do que os outros falam. Alguns transmitem, a minoria transmite, a maioria não transmite. Não sei como eles estão hoje. Mas assim, cara, você não espere você virar milionário, você ter um computador de 3 monitores, de 1 milhão de hertz, para você começar a fazer. Começar a trampar. Se você gosta, se você quer, comece como você tá. As pessoas que de fato estarão com você do começo ao fim respeitarão sua situação e admirarão seu esforço. Se você tá ouvindo chacota, brother, de conhecido, no bate-papo da transmissão, não são pessoas que deveriam estar ali. São pessoas que não só assediam vocês e odeiam vocês, como todo mundo que tá ali. Se ela não quer seu bem, seu público também ele não quer o bem do público, porque seu público faz bem a vocês e você faz bem ao seu público. Entenda, gente ruim é assim, que é o mal de tudo. Cara, se você visse os pro players que eu conheci, cara, super tranquilos. Tô falando os inteligentes, os gente boa, certo? Os caras sentando no tijolo, jogando no chão, botando pra lascar, brother. Liga das Lendas, Fortnite, a porra toda. Aí tá aí vocês querendo aprendendo com um bocado de gente idiota. Aí você tem que se endividar com um computador caro. Quando a gente demora 10 anos para comprar um computador do jeito que quer, a gente poderia resolver em 3, 4, 5, 6 meses. Entenda, brother. Não será seu computador que fará seu trabalho, não. Cuidado com esse negócio que vocês imaginam. Não, meu trabalho depende do computador. Se eu comprar um Core i9 da trilionésima geração, minha filmagem e meu vídeo será o melhor do mundo. Cara, a qualidade não depende do hardware. Depende de sua competência. Quanto mais merda você bota na cabeça, mais fuleiro fica seu trabalho. Você tá cada vez mais doido, meu irmão. Isso reflete seu trabalho. Não pense que isso não tem nada a ver com o assunto do vídeo não, porque tem. Vocês aprenderem que não é pra acompanhar a história é uma das merdas que vocês aprendem. E depois você está dizendo que gostou do jogo. E faz um bocado de comentário que não tem nada a ver. Você vê que a pessoa dá a impressão que a pessoa nem jogou. Tem gente que fez comentários de jogos que se eu não houvesse visto que ele jogou, eu não acreditaria que ele jogou. Tirando os charlatões, né? Olha que eu descobri aqui de repente um segredo que ninguém nunca viu aqui nesse jogo antigo, blá blá blá. É complicado.
Então, eu introduzi essa base em vocês, grossa e comprida, inchada, por quê? Pra gente entrar na questão do jogador. Só que eu tava pensando aqui que na verdade eu comecei de trás para frente. Eu tenho que falar da técnica do jogo para falar do jogador depois, que aí fica um desenvolvimento lógico. Vamos lá. Se vocês observarem, eu falei de Silent Hill e Resident Evil, né? No caso desses jogos aí, são jogos que tem técnicas para você se desenvolver extra jogo, fora do jogo, né? Normalmente as pessoas começam a jogarem quando não conhecem, desperdiçando munição, querendo matar todo zumbi, atirar em todo mundo, usar vitalidade, spray, energético, o que for para se curar. E aí com o tempo a pessoa vê que na verdade, naquela situação que chama de terror de sobrevivência, se eu não me engano, naquela situação ele tem que poupar os recursos dele, não pode matar todo mundo, não pode perder tempo, tem que memorizar onde os recursos estão porque não cabe na mochila, ele tem que voltar para pegar. Então é algo que está fora do jogo, que ele tem que trabalhar a mente dele ali para aquilo ali. Então é um jogo importante também para as pessoas aprenderem a entenderem economia, né? A economia é uma ciência que tenta utilizar os recursos que temos da forma melhor possível, sabendo que a base da economia para fazer isso temos poucos recursos para tanta gente, os recursos são finitos e limitados. Então no jogo é a mesma coisa, é uma questão de economia, né? Vocês falam tanto, tem um bocado de vídeo de um bocado de idiota aí falando na internet sobre a teoria dos jogos, e só por que eu falei agora aqui você já sabe que você tá aprendendo coisa errada, para não citar nomes nem situações. Mas vamos lá. Essa técnica de forçar o jogador a entender que os recursos são escassos, como aproveitar o recurso, como utilizar da melhor forma possível, como tipo assim, usarei pistolinha no máximo possível, guardar armas mais potentes para inimigos mais poderosos, isso tudo aí, dons, né, magias e tal, isso tudo é uma coisa que está extra jogo, que a pessoa que projetou o jogo colocou invisivelmente no jogo para quem estiver jogando aprender isso. Lembrando que psicopata não aprende. Os psicopatas que você vem jogando bem aí, ele decorou a forma de jogar. Não sabe jogar e não tem como aprender certas coisas. Vocês estão admirando um espantalho, um palhacinho, né? Então vamos lá. Vocês estão admirando uma farsa. Então a gente vê muita falta de jogos com esse tipo de técnica, né? Com pessoas que projetaram o jogo pensando na experiência extra jogos, que a pessoa que está jogando raciocina durante o jogo, raciocina quando para o jogo, para no dia seguinte aplicar o que aprendeu, aperfeiçoar, no outro dia melhorar, aplicar. Então são experiências que são colocadas no jogo, que são experiências raras. Silent Hill, por exemplo, é um jogo que até que eu lembro é completo nisso aí, né? Ele tem, embora as pessoas falem mal, que o jogo foi mal feito, que é antigo e que a jogabilidade não presta. Cara, vamos lá. Silent Hill é um jogo, se eu não me engano, de PlayStation 1 ou 2. Naquele jogo já tem boneco grande com cenários abertos, né? Cenários que você anda em todas as direções. Não é tipo o cenário que chamam de plataforma, que só anda em uma direção. Não que tenha algo errado. Então, se eu posso aplicar uma história magnífica em um jogo com gráfico mais refinado, bora pensar um jogo aqui, uma história legal. Pronto, bora pensar numa história legal. Final Fantasy VII, o remake, gráfico bonito e tal. Então, se eu posso colocar a história naquele jogo com gráfico refinado, eu posso aplicar num jogo que tem um gráfico mais simples, sendo da época antiga ou agora. Não será o tipo de textura ou material que você bota no desenho que determinará a qualidade do jogo. Olha o tipo de gente que vocês aprendem, que vocês seguem, que vocês pensam que estão aprendendo, e vocês ficam cada vez mais loucos, falando cada vez mais merda, e a gente que tenta ajudar, alertar, mandar tomar cuidado, vocês estão envenenando propriamente, nós somos filhos da puta? Por que será que eu isolo? Porque não tá valendo a pena, brother. Não tá valendo a pena. Eu mando se fuder. Então,
O que acontece? O Silent Hill, você vê que ele tem um conjunto. Silent Hill, pra mim, não durou menos que 10 anos para ser projetado. E ele foi projetado, sem dúvida alguma. Para quem conhece a história, sabe que o jogo 1, 2, 3 e 4 foram projetados como um projeto único. Único. Foram lançados na sequência porque, se você fosse fazer separado, demoraria 5, 10 anos para lançar cada um. 10 anos para projetar aquilo ali. Então quem projetou criou todo um contexto daquela história, né, do 1, 2, 3 e 4, e fez os 4 jogos, contando a mesma história. Entenda, você conversa com pessoas narcisistas, não a raça narcisista, pessoas com muito narcisismo, que fica aprendendo coisas que pensa que é certo para se validar, se considerar doutor em tudo. Você fala assim, brother, qual a diferença de filme para seriado? Não são a mesma coisa, não? Não, porque isso é... Não, assim, qual a diferença? O tempo do vídeo? Isso determina se uma série e um filme são diferentes? São vida do mesmo jeito. Contar uma história, a arte de contar história, independe de qualquer coisa. A gente determina, a gente diz que é seriado por uma questão de conveniência. Mas o seriado, se é sobre a mesma história, o mesmo contexto, é um filme grande. Quando você assiste X-Men 1, 2 e 3, não tem X-Men 1, 2 e 3, é um X-Men só, uma história só. Cara, isso é tão trivial, cara, e a galera tira onda, não sabe o básico. E fica nervosinho quando você fala a verdade, né? Então, por exemplo, arte de contar história, né? Você pode fazer um filme pequeno, médio ou longo, ou super longo. Michael Jackson que introduziu esse negócio, né, de você pegar vídeos pequenos e fazer um filme, né? Aqueles primeiros videoclipes dele, Thriller. Então, você vê que ele conseguiu condensar toda uma história, um contexto, um vídeo pequeno. Ele parece maior do que é, né? E consegue contar tudo do começo ao fim. Então ele provou que você pode fazer um filme com 5, 10, 3, 4, 5, 7 minutos. Michael Jackson. É Michael Jackson. Então, filme é uma forma de contar a história em vídeo. Independente se ele tem 5 minutos, 60 minutos, 7 horas, o que for, como o Senhor dos Anéis tem, sei lá, 12 horas ou 24 horas, não importa. A versão estendida, né? Senhor dos Anéis com Hobbit. E você não está sabendo o básico, quer corrigir com errado, é foda, né? Quando a pessoa quer lhe corrigir com o erro dela. Porque a verdade que você conhece ameaça seu estilo de vida criminoso, narcisista, de se endeusar. E é pior ainda quando aquilo que você, a verdade que você conhece e expõe, na cabeça da pessoa, psicopata ou alienada, você está atingindo os gurus dessa pessoa. E a pessoa pira. Aí você pergunta assim, pô, cara, assim, nunca errei com você. Quando você estiver fudido, você poderá contar comigo ou com esses gurus aí? Só pra eu entender. Aí já fiz isso. A pessoa fica calada. Eu falo, a partir de agora, só conte com eles. Não fale mais comigo. Não me dirija mais a palavra. Me pico. Porque não estamos falando com a pessoa de 5 anos de idade que foi manipulada pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo avô, pelo tio. Estamos falando com pessoas que têm 20 anos, com filho, com 30 anos, 40, 50. Então não vale a pena. São pessoas que são extremamente manipuladas por psicopatas, não vale a pena o esforço. Você perde tempo. São pessoas que falsas, que contam para os gurus dela lá o que você ajuda que você tem fazer com a pessoa. Não vale a pena. Então, a arte de contar história, ela tem cenários, ou vamos dizer, abordagens específicas, né? Então, eu posso contar história com livro, com quadrinho, com a série, que é um filme longo, um videoclipe, um trailer, um filme, o que for. Qualquer arte, um jogo. O jogo é uma arte de contar história. Tirando jogos que não tem história. Embora tenha empresas muito sérias que pegam jogos sem história, jogo de multiplayer, de trocar tiro, trocar pau ali, acabou, como Liga das Lendas, e aplica uma concentração de história complexa e profunda ali nas personagens e tudo mais, e é super legal. É muito bom mesmo. Muito criativo, tem muita qualidade. Então, o Silent Hill, se você observar, para você entender por que eu estou falando isso, o Silent Hill tem técnicas de contar história invisíveis. Ele completa a história de Silent Hill com a jogabilidade. Então é difícil manusear um pé de cabra, como também seria difícil para a gente.
É difícil manusear uma espada, uma katana, um taco de beisebol para matar inimigos sobrenaturais que estamos em desvantagem em relação a eles. Você não consegue trocar pau com eles na mão, que no mundo real provavelmente também não conseguiria, só se você fosse muito bom, um Bruce Lee da vida e por aí vai. Então, no caso do Silent Hill, essa metodologia de colocar você como uma pessoa indefesa em relação a esse cenário e forçar você a aprender a furtividade, poupar recursos, tomar cuidado com armas que você tem de manuseio diferente, que tem gente que gosta de arma pesada, tem gente que gosta de arma leve. Então normalmente ele prioriza, né, aquilo que gosta mais. É da personalidade. Se for algo honesto, ele se desenvolve naquele sentido. Ele consegue usar bem aquilo ali. Então é uma forma de contar a história invisível, né? É uma experiência invisível que força a pessoa, se a pessoa de fato está acompanhando a história, está vendo a dificuldade, ele vai raciocinando para como resolver aquilo ali, como lidar com aquilo ali, e ele acaba agregando experiência com o passar do tempo nos jogos, experiência de jogar outros jogos sem esse tipo de preocupação denso, complexo. Tem muito jogo que não tem nada que se chamaria de subliminar, não é subliminar, não tem nada de experiência extra jogo. Call of Duty, qual a experiência extra jogo que você tem? Nenhuma. Battlefield, nenhuma. São histórias completamente fora da realidade. Quem conhece a história do mundo sabe que é mentira. Você tem que abstrair, né? Não só abstrair do mundo real, mas você interpretar como se fosse uma outra realidade, que aquilo ali é mentira. Mas é bem ilustrado, né? É bem contado aquilo ali, né? O Capitão Price motiva, né? Inspira a gente. Parece que eles estão lutando pela verdade, pela coisa certa, pelo bem. Mas no fundo, quem sabe como é lá por dentro, lá com eles, sabe que não é nada disso, né? Você tira pelo... Vamos pegar o Brasil, eu não quero nem falar dos Estados Unidos, que é em todo mundo. No Brasil a gente teve ditadura. Eu quero falar só sobre ditadura. Vocês pensam realmente que só foram alguns milhares de pessoas que foram torturadas e sumiram? E por que os documentos e as provas a gente não tem acesso? Se só foram 1.000, 2.000 pessoas? Eu sei a história, conheci pessoas da época, muitas pessoas da época. Morreram a maioria. A gente trata disso um dia desse. Então vamos lá. No Silent Hill, a gente sente falta de projetistas de jogos com habilidade preocupados com essas experiências extra-jogos, que força o jogador entender, visualizar, compreender, trabalhar, evoluir, manipular e se tornar melhor naquela situação, né? Pô, você vê, vocês que não evoluem, tudo na vida de vocês é difícil, até escrever uma carta à mão, tudo. Quando você não evolui, cara, tudo na vida é difícil. E vocês ainda por cima inventaram que se é difícil não faço. Porque se é difícil não é pra fazer. E quando vê alguém fazendo algo difícil quer sabotar. Gente ruim vocês. Então, se vocês evoluíssem, as coisas se tornariam cada vez mais fáceis. E vocês começariam a lidar com coisas mais difíceis e superariam essas coisas e seriam pessoas melhores. Mas vocês, cara, seguindo esses gurus aí, estão afundando na merda. E eu tô aqui evoluindo. Então essa experiência extra-jogo, que você aplica em recursos do jogo, aplica em, vamos dizer, visualizar algo invisível no jogo, uma dificuldade de câmera que está em uma posição complicada. Então você pode aplicar todo tipo de técnica extra-jogo para forçar o jogador a se desenvolver, a aprender e superar aquilo ali. Que é difícil você ver isso aí. Tem um jogo do PlayStation, é do PSP se eu não me engano, né? Foi para o PlayStation 3... PlayStation 4 e 5. É um jogo de quebra-cabeça meio preto e branco, que tem uns... Você anda sobre umas colunas, aí você manipula, assim, esqueci o nome do jogo. Cromo alguma coisa. Aí você manipula, aí a ponte aparece, o buraco some e ele passa. Aquilo é genial. Jogo de quebra-cabeça bom normalmente é genial. O próprio Portal é um jogo genial. O Cube é um jogo genial. O Unravel é um jogo genial. Tem jogos fantásticos aí. É bom conhecer. Para você, sua mente expandir, né? Sua mente conhecer coisas novas, de conhecer mesmo, não é só ver. Então essa experiência extra-jogo é rara de ser vista, né? A gente bora pegar, por exemplo, uma outra abordagem para sair de Silent Hill e Resident Evil, para vocês terem uma experiência com o que eu estou falando, mais poderosa, mais abrangente, mais adaptável, que é o God of War 4. Sim, o God of War tem, sei lá, 10 jogos, é um jogo só. A gente dividiu em partes por conveniência e por possibilidade, é um jogo só. Então,
Da mesma forma que o God of War 4 e 5, né, que é o Ragnarok, ali é um God of War 4 só, é um God of War com expansão, é o mesmo God of War 4 ali. Então ali você vê qual é a experiência extra-jogo que os projetistas colocaram. A experiência extra-jogo é: você é uma pessoa que está aprendendo com a divindade poderosa que é Kratos. Né? Quando você joga God of War e você ouve Kratos, ele está ensinando o filho lições avançadas, poderosas para uma criança. Porque ele é capaz de aprender? Porque ele também é uma divindade. É uma criança avançada. Então está sempre passando ensinamentos para a criança. E na verdade é para a gente, né? Sobre a vida, psicopatas, coisas, pessoas malignas, tudo, sobre tudo. Sobre confiança e tudo mais. É uma experiência fantástica do God of War 4 e 5. E os que vierem depois serão nesse nível. Já digo logo, serão todos desse jeito. Se você não gosta de história, não jogue e também não dê palpite. Né? O que não falta é gente que joga, que não acompanha a história, está dando palpite no jogo. Falando coisas que não tem nada a ver com o jogo. Nada. Então cuidado com essas pessoas. Como eu falei no começo, não estou dizendo que todo mundo é mau caráter nesse sentido. Às vezes a pessoa tem problemas de ansiedade, impaciência e não consegue acompanhar a história. É uma doença. Qual é o certo, como eu já falei? Utilizar algum tipo de objeto para tratar a sua doença. Então, eu tenho dificuldade de acompanhar o jogo, eu fico mal, fico estressado, fico ansioso. Se fosse acompanhar a história do jogo, assista, leia. É uma terapia fantástica. Porque você acaba deixando isso dominar a sua vida. Isso acaba interferindo em toda a sua vida, no que você escolhe, no que você não escolhe, suas decisões. Você fica desse jeito pra tudo, né? A doença controla a sua vida, controla você. Você tem que trabalhar o mantra, fazer o contrário. Você ficou assim com o mantra da Matrix. Então, o que acontece, brother? No God of War, a gente está vivenciando os ensinamentos de uma divindade poderosa que é o Kratos. Claro que tem também ensinamentos de outros seres sobrenaturais lá, né? Não é sobrenatural, seres poderosos. Falaria de sobrenatural e não sobrenatural em Matrix. Não esperem ouvir coisas boas de Matrix, ok? Isso aqui não tem nada a ver com... nenhum de vocês, independente de onde você estudou e o que você estudou, pode ter sido no Himalaia. Vocês não sabem o que é isso aqui, o que está rolando. Só lhe digo isso. Não importa o pergaminho que você leu, que estava enterrado no fundo da lagoa. Esqueça. Explicarei por quê. Não, como eu falei, não estou aqui para destruir a crença. Estou aqui para melhorar a crença. Né? E vocês entenderão por quê. As crenças verdadeiras. Não é esses negócios de pedofilia, estupro, etc e tal, e canibalismo. Então, observe que a abordagem de God of War é sabedoria pura ali. Quando chega no 4 e no 5, né? No 4 e a expansão. Sabedoria pura. E os God of War que vieram depois são do mesmo nível, do mesmo jeito. Se tiverem, a gente não sabe. Pode acontecer uma sabotagem. Sabotagem acontece o tempo todo. Já perdemos muitas obras por causa de sabotagem. Nunca serão produzidas. E outras que são produzidas sabotadas. E tem roubo de obra e tal. Então o que acontece? A experiência de Kratos é essa aí. Uma experiência de aprender com uma divindade experiente já. Kratos ali, cara, seria franco com você. Como ele é uma divindade, um espartano, com ele tem vários dons divinos. Ele deve viver 1000 anos, né? No mínimo 1000 anos. Como ele já tá com a aparência que tem pelo menos uns 50 ou 60, grandão, fortão, ele deve do jogo anterior, do 3 para o 4, eu acredito que passaram pelo menos uns 700, pelo menos 500, 600 anos ali, acredito, né? Porque ele não envelhece como a gente. Ele não é um ser humano comum, não é um ser humano. Ele tem várias divindades nele lá, não lembro como é. Então observe que eu peguei uma outra abordagem, né, para você. Foi pensado uma experiência de sabedoria em God of War. Que você vê muito guru de internet, guru de jogo, que não percebe o óbvio. Né? Eu conheci gente que poderia ter entendido isso, mas prefere ignorar sua sabedoria, sua intuição, seu sentimento, seu pensamento, seu eu interior, para dar lugar a esses gurus de internet aí se sabotar e aprender cada vez coisas piores. É uma falta de amor próprio, uma falta de respeito próprio, uma falta de consideração própria.
Tá pensando que é brincadeira, pô? Eu sei tudo sobre tudo, blá 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 blá. Se lasca. Então observe que eu peguei algumas abordagens. Peguei Resident Evil, abordagem de Resident Evil, extra jogo, que o projetista projeta aquilo no jogo, já pensando na experiência do jogador. Silent Hill também, ele projeta o jogo que, de uma maneira que aquela experiência é projetada no jogador de forma indireta. O Kratos, o God of War 4, que evoluiu muito para o 4, como ficou. O 3 também é legal. Mas assim, todo God of War é bom, mas estou falando esse tipo de abordagem que o God of War evoluiu para esse nível de intelectual, né? Esses jogos são extremamente intelectuais. Silent Hill, Resident Evil, os clássicos, são extremamente intelectuais. Esses God of War, se eu não me engano, o 3 e o 4 expansão, são extremamente intelectuais. O 5, God of War 5, que é com a mulher dele, que está morta, aparece, será do mesmo jeito. Então, poucos jogos estão assim. E muitas empresas abandonaram o interesse de fazerem jogos sofisticados, modernos, avançados, com ensinamentos profundos e avançados. Por causa desses youtubers que vocês confiam, que vocês aprendem merda. As empresas não querem mais fazerem jogo, que ter trabalho, para no final das contas ninguém aprender nada com ele, porque não pode jogar, porque o youtuber tal mandou não jogar. Que não presta. Olha, aquele jogo ali tem serrilhado, não presta. E vocês pensam que sabem. Cara, e vocês ficam com ódiozinho quando a gente mostra a verdadezinha, como eu falei ontem, sobre o Thermalpad, as threads, a pessoa fica nervosinha. Tchau, adeus, é simples. Mas comigo é assim, cara. Eu nunca deixarei de ser quem eu sou pra caber na privada de ninguém, negão. Eu tô incomodando? Eu não sou criminoso, eu ajudo muita gente, não faço nada de errado com ninguém. Meu estilo de vida, minha ajuda, meu conhecimento, minha forma de ajudar os outros, tá lhe incomodando? Se o bem que eu faço incomoda você? Pode crer, brother. Eu não me diminuirei para caber em sua privada, seu esgoto, não. Eu isolarei você, seja você homem ou mulher, a desgraça que for, é problema seu. E eu recomendo todo mundo fazer a mesma coisa. Olha como vocês estão extremamente manipulados e controlados pelo mal. Vocês se diminuem, vocês abdicam de si mesmos para caber. Cara, como eu falei aquela questão do... que vocês fazem, né? Vocês veem, pô, tipo assim, não é falando mal de Neymar não. Pô, o Neymar tem 1 trilhão de seguidores, eu quero participar aqui porque eu quero fazer parte do grupo, eu quero ser foda. Se eu tô no grupo, eu sou foda. Aí eu fico, pô, é o critério do cara, cara. Se tem muita gente lá, só tem gente foda, a coisa é boa e eu quero ser foda. Aí você vê, com o passar do tempo, né? A pessoa fica tentando ver coisas elevadas, superiores, só vê besterol. A pessoa começa a ficar, tipo assim, querendo disfarçar a mentira que ele vive, que ele passa, e do grupo. Aquele sorriso de desespero, tipo assim, querendo lhe humilhar, né? Lhe provocar inveja, ciúme. Aquele sorriso de desespero, assim, eu sou foda, eu tô no grupo foda. Um sorriso de desespero. Cara, o sorriso de desespero de vocês é óbvio, vocês fazem o tempo todo. Eu sou do grupo de... Não é falando de Neymar não, é só um exemplo. Eu participo do grupo de Neymar. Eu isso e aquilo, eu sigo o fulano da internet, o fulano do YouTube, o fulano do Instagram. E aí, meu irmão, vai vendo que não tem nada que preste ali. Aí sempre fica aquela pose, aquele sorriso de desespero, né? Querendo projetar na pessoa que é foda. É sempre a questão de tentar provocar uma inveja, um ciúme. Rapaz, eu tenho nojo de vocês, cara. Fiquem longe. Mas é claramente um sorriso de desespero. Tanto de quem você está seguindo, quanto de vocês mesmos. Né? Porque vocês entram com a expectativa, porra, encontrei uma divindade aqui, ó. Se ele é rico e famoso, é uma divindade. Bora aprender a sabedoria do multiverso. Ver que não é nada disso, meu irmão. Já fica com vergonha, fica com ódio. Aquele sorriso de desespero o tempo todo. Kkk. Vocês estão enganando quem, pô? Assim mesmo. Quem tá de fora tá vendo isso aí, isso não engana não. Vocês estão enganando a si mesmo. Mais ninguém. Né? Então, acredito que a gente deva fazer uma revisão aqui do que eu falei para ver se conclui, né? Falamos da experiência que é colocada extra jogo, é pensado. Observe que a gente pensa, não coloca em um desenho, não coloca em uma magia, não coloca em nada. É uma coisa que a gente cria um enredo, uma situação, um cenário, um contexto que o experimentador, o jogador vivenciará aquilo ali e terá um resultado que só está em minha mente, não está no jogo. Realmente requer uma habilidade, um conhecimento, uma experiência. Alguns ainda fazem. Agora a gente entra no jogador, né?
O que eu quero falar é, vocês não jogam, vocês não são pro players na maioria das vezes. O fato de você jogar e zerar, ou zerar em pouco tempo, não quer dizer que você seja pro player. Você joga os jogos, não conhece a história. Fala besteira. Você prefere acreditar e repetir as mentiras dos youtubers famosos em vez de você acreditar e dar valor que você aprendeu com o que você viu naquele jogo. Personalidade, você fala que você tem personalidade, de que tudo tem que ser diferente, isso não é chato. Tudo que vocês fazem e falam é contraditório, pô. Vocês não têm crédito em nenhum lugar no multiverso. O crédito que existe é entre vocês aí, ó. Manipulados, loucos, trilocos, alucinados. Entre vocês imaginam que tem crédito. Imaginam que tem crédito. Porque fulano é rico e famoso, porque eu tô no grupo de rico e famoso. Mas a gente que não tá nessa imundície, a gente quer distância. Você não tem crédito com nada. O que é louco de... É óbvio. Então o que acontece, brother? Ajudar um pouco a vocês serem pro player. Pro player não é zerar o jogo em 5 segundos. Pro player é a pessoa que experiencia plenamente aquele jogo em sua personalidade, extrai o máximo possível e cresce com aquilo. Então, por exemplo, na experiência de Silent Hill, bora pegar God of War, já falei muito Resident Evil e Silent Hill. God of War 4 terão pessoas que por algum motivo pessoal, a experiência dele ser o filho de Kratos é importante para ele, porque ele nunca teve pai, ou o pai é abusivo, ou seja lá o que for da personalidade dele. Para mim, essa experiência é básica no contar de história. Eu não vejo Kratos como meu pai. É mais fácil me ver Kratos como o pai do menino. Observe que uma personalidade, experiência de vida, trauma interfere nisso aí. Que o objetivo do Silent Hill é você superar também seus traumas, suas dificuldades. Lidar com aquilo ali. Lembrando que Silent Hill é um ambiente que projeta, que pega seus traumas, fobias, etc. e projeta em monstros, né? Materializa monstros para lhe atormentar o tempo todo. Que aquilo ali é uma ilustração, que seus traumas e fobias, etc. estão lhe atormentando o tempo todo. Mas você procura, em vez de tratar ele evoluir e se livrar, você fica cada vez pior. Você se acostuma a acumular traumas e fobias e tal, e fica cada vez mais doente. Por isso que os supostos, né? Por isso que dizem que o QI não aumenta, diminui. É um dos motivos. Sem contar a Matrix, né? Vocês aceitam as coisas da Matrix, o QI de vocês afunda. Meu QI, ó, tá lá nas alturas. Então vamos lá. O que é que você tem que fazer, o pro player? Vivenciar aquela experiência, em todos os sentidos. Nunca pensando, já experimentei tudo, já conheço tudo. Porque você pode no processo de evolução que você se encontra, não conseguir perceber algumas coisas. E lá na frente você, poxa, um tempo depois, um mês depois, um ano depois, você, cara, eu joguei esse jogo aqui, mas não havia conseguido ver isso aqui antes. Isso é coisa de pro player. O cara que joga experiencia de fato, profissionalmente o jogo. Pro player, né? Eu sei a história toda porque alguém no YouTube me contou, eu li. Isso não é pro player. Não estou dizendo que você não conhecer a história do jogo não seja importante. Mas quando a gente fala de pro player, é o experienciador do jogo. Porque tem gente que sabe a história do jogo, mas não joga. Não é pro player. O pro player de fato experimenta, ele não tem medo de errar, ele evolui com o erro dele. Ele não nasce sabendo, não tem vergonha de errar, tem humildade de aceitar que errou. E isso tudo são degraus que ele encontra para evoluir. E nesse processo, como em Silent Hill, ele vê as dificuldades, o cenário que acontece no jogo, com ele é indefeso no jogo, ele tá lutando contra seres sobrenaturais que querem destruir ele, canibalizar, comer, destruir, matar. E ele entende, começa a entender como poupar recursos, como evitar situações, a neblina, como lidar com neblina, os lugares que ele pode se esconder. Isso é uma experiência pro player, né? Tem muita gente que vocês dizem que é pro player, mas são mulheres ou homens que ficam decorando vidas dos outros, técnica de passar mais rápido ou o que for. No final das contas ele não cria nada, não aprende nada, decora um bocado de coisa, não é bom em nada. Não estou dizendo que é todo mundo que aprende essas coisas desse jeito. Alguns evoluem, alguns aprendem, alguns respeitam o jogo, alguns experimentam. Alguns, mas é a minoria. Então, se você não experimentou o jogo, se você não entendeu o jogo, se você não viu os objetivos do jogo, se você não aprendeu nada com ele, você não tem como ser pro player.
Não tem. Ah, eu sou pro player porque zerei 100 jogos, eu tenho 10 consoles. Vocês criam coisas para sustentar o narcisismo de vocês, a validação de vocês. Vocês não deveriam estar vendo meus vídeos. Vocês têm problemas sérios de caráter, de tudo, de doenças mentais absurdas. O lugar de vocês é com o psicopata, até ele sequestrar vocês, estuprar e canibalizar, o que vocês merecem. Né? Eu espero que eu consegui concluir o que eu tinha que fazer. Né? Que era o incentivo de alguns projetistas de jogos passarem a melhorarem e refinarem a técnica de fazer jogo, densificar a qualidade do jogo, né? Densificar, tornar mais denso. E o que seria ser um pro player? Né? O que você de fato pode tirar de um jogo e o que você deve tirar de um jogo. Exatamente esses aprendizados, essas experiências. Agora você vê muita gente aí que fica vendo os caras, as pessoas zerarem um jogo, só quer repetir. Não estou dizendo que você não possa botar uma trapaça em um jogo para você jogar com mais calma e poder acompanhar a história com tranquilidade. A trapaça é para isso. Não é para fazer igual essas pessoas que ficam tirando onda na internet, enganando um bocado de idiota. Não, a trapaça é feita para você acompanhar a história, aprender um pouco mais que está muito difícil, entender o que está acontecendo, de repente visualizar coisas que não viu. E quando você jogar a Vera, você está melhor. Ou você bota a trapaça antes ou depois. Por exemplo, por que Resident Evil dá arma potente com o tempo? Quando você zera, ou então quando você faz alguns objetivos. Exatamente para depois você experimentar o jogo com mais calma, com mais tranquilidade, com mais recurso e de fato começar a ver coisas que não viu, aprender coisas, vivenciar, porque tem muita coisa ali invisível. Né? E as pessoas, infelizmente, as pessoas que são materialistas, que é a maioria, só vê o que está vendo. O cenário, etc. Então não vê outras coisas. Tanto é que se você discutir, começar a provar que tem coisas invisíveis aí, fica com raiva de você, porque o caráter dela não é o que você pensa. Ela ali manipula, ali controla, é mau caráter. Você pensa que é sua amiguinha, seu amiguinho tá lhe ajudando. Eu já vi gente, eu também já fiz comentário em vídeo, em transmissão do YouTube, que o jogador lá famosinho não gostou, me esculhambou. Entendeu? Botou pra lascar e com outras pessoas. Só que diferente de mim eu não fico calado. Diferente das pessoas eu não fico calado. Tem gente que ouve uma dessa, fica calado, muitas vezes pensa, não, o cara me humilhou ali e tal, mas ele tá certo, eu tô errado. O cara já é uma questão de falta de amor próprio, falta de identidade. Já conversamos sobre isso, né? E cabe a cada um decidir como quer viver. Se vocês querem viverem submissos, escravos, canibalizados, estuprados, aprendendo o que não presta, ficando cada vez mais doente, piorando, colecionando doença mental, ficando cada vez pior e pensando que estão lacrando, aí é problema de vocês. Fodam-se.